da E eu acho que essa é a grande questão do jogo, do que a gente está discutindo de Flamengo. O Flamengo tem alguns jogadores, tecnicamente, muito acima da média. Mas são jogadores ofensivos. E que muitos deles têm dificuldade na recomposição defensiva, no jogo sem a bola. O Arrascaeta é um deles. O Arrascaeta... Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo aí, né? Sobre o nosso Flamengo. O Flamengo venceu o Coritiba por 3-2, somou os 3 pontos, muito importante, e chegou a 35 pontos no Brasileirão, 13 pontos atrás do Botafogo, né? A gente tem que tocar também no ponto que o Flamengo, novamente, não desempenhou um bom futebol, venceu sim. A vencer foi muito importante, mas venceu o quê? Pela qualidade técnica dos seus jogadores, né? Jogadas individuais do Gerson lá, né? Gerson ali, quem viu a jogada, o Gerson poderia tocar a bola na esquerda para o Arrascaeta que estava aberto, ou chutar. Ele preferiu chutar e acabou acertando um chute de rara felicidade, né? Então aquilo, como que o Flamengo, no primeiro tempo, fez uma excelente partida, fez uma boa partida assim, e no segundo tempo caiu um tanto de produção, né? Será que o gol do Coritiba, logo no início do jogo, acabou afetando os jogadores? Porque levar um gol aos 30 segundos do segundo tempo com uma falha grotesca do Fabrício Bruno, não vou dizer nem no Matheus Cunha, mas do Fabrício Bruno, poderia ter afetado, sim, o desempenho do Flamengo no jogo, né? Porque aquilo, jogar tão mal assim, se o Coritiba tivesse vencido, não seria mal nenhum, não. Porque o Coritiba criou chances para poder vencer, mas o Flamengo, com a qualidade técnica dos seus jogadores, Gerson deu um chutaço lá e acabou marcando o gol, né? Então vamos embora com mais um vídeo, vai deixando o seu like e tamo junto aí. No meio campo. Exatamente. Então, ou ele joga quase como um meio-campista, armando o jogo pelo ou ele meio. coloca um Vai pro meio volante. campo, tá beleza. Foi o que aconteceu Não contra dá o Grêmio. pra correr atrás de Sim. ponta. Ou ele coloca um volante que faça melhor a cobertura e a dupla com o Felipe Luiz, como o Corinthians já fez nessa temporada. Vanderlei tem uma hora que ele desloca um jogador para o lado esquerdo porque via que tinha dificuldade na recomposição por aquele lado. Peças ele tem, opções ele tem. Vai ter que trabalhar agora. É que a questão do Felipe Luiz é só a bola da vez, né? Esse problema, antes de tudo, esse problema da recomposição vem lá desde o Dome. Desde o Dome que a gente está falando isso. Isso é um déjà vu desgraçado, né? Então, tudo bem, resolve o caso do Felipe Luiz, mas o time, como um organismo, tem que melhorar defensivamente. E não é só com o Sampaoli, cujo forte não é o sistema defensivo, não é mesmo. Os trabalhos do Sampaoli não passam por aí. Não é aí que você vai ver mérito no trabalho do Sampaoli. Mas é uma necessidade desse momento desse Flamengo. Então, você tem coisas pontuais. Hoje é o Felipe Luiz, como um dia já foi o Léo Pereira, lembra? Sim. Toda a desgraça era do Léo Pereira. Era a falta do goleiro de confiança, o Davi Luiz. Tem sempre uma bola da vez lá. Eu gostaria de lembrar uma coisa importante. O Flamengo ganhou. Continue. Não, como tem ganho, inclusive, até campeonatos e sendo Parece contestado, que perdeu. Né? Estamos falando de coisa errada. Não, é porque a gente está analisando a fala do Sampaoli. A gente está falando do que o Sampaoli fala na coletiva dele, falando dessa questão defensiva. E ganhou mais uma vez porque tem jogadores para dar e vender, né? Porque tem uma Arrascaeta que aparece no jogo, porque tem um Gerson para dar um chute da E eu acho que essa é a grande questão do jogo, do que a gente está discutindo de Flamengo. O Flamengo tem alguns jogadores, tecnicamente, muito acima da média. Mas são jogadores ofensivos. E que muitos deles têm dificuldade na recomposição defensiva, no jogo sem a bola. O Arrascaeta é um deles. O Arrascaeta praticamente não ajuda na marcação. Mas como é que você vai exigir de um cara desse que Então, não dá? O outro que pouco Por participa. outro lado... Gabigol, pouco participa da marcação. O Gerson joga como o segundo homem de meio campo, mas ele é muito mais um jogador de chegada no ataque do que um jogador de destruir. E aí, o que faz o técnico? Então, assim, quando você faz uma opção por um time que tem tantos jogadores de excelente qualidade técnica, mas que jogam com a bola no pé, falta o equilíbrio. Qual é a solução? Ou você tem que fazer ficar com a mais bola. gol do que sofre. Então vai ganhar de 5-4, de 4-3, de 3-2, como foi ontem. Sim, Mas mas tem riscos. Vai Aliás, assumir. o Arrascaeta, eu vendo o gol ontem e lembrando de outros gols que ele fez, ele não faz força para fazer gol. Mesmo quando ele faz golaço de fora... Ele fez um gol de cabeça ontem, que vários jogadores... Ele é natural, né? Parece que a bola veio, ele só fez assim, ele não faz força nenhuma para fazer os gols que outros jogadores teriam uma dificuldade enorme. Ou só eu que tenho essa impressão? Não, ele é muito acima da média, só que ele não participa sem a bola. Com a bola,
Ele é sensacional, joga muito, é tecnicamente um dos melhores do futebol brasileiro. Só que o time precisa, então... vou colocar o Arrascaeta. Ele vai participar muito pouco da marcação. Quem vai fazer? O Gabigol, volta mais um pouquinho aqui, vem cobrir aqui. Não volta. O Bruno Henrique até certo ponto. O Gerson tenta, mas... Então, você tem que... bota 3 zagueiros. Nossa, bota 3 zagueiros no Flamengo. É uma chiadeira, o Flamengo não pode jogar com 3 zagueiros, não sei o quê, tal. Mas tem que fazer alguma coisa para esses caras poderem jogar. O time não tem equilíbrio entre defesa e ataque, gente. O Abel Ferreira, quando ele foi ela com números do Pedro nesta temporada, pouco tempo em campo, é o título aí, professor Celso. Minutos de Pedro nos últimos 9 jogos do Flamengo. Começando com o América Mineiro. Olha aí, 15 minutos, 13 minutos contra o Grêmio, contra o Galo não entrou, contra o Olímpia não entrou. Mas o sistema de jogo, então, quando ele entrar, você tem que trabalhar com os teus jogadores para munir esse jogador, que pode te dar gols. A gente está falando de um time desequilibrado que consegue ser muito bom ofensivamente e muito fraco defensivamente. Então, se você tem um cara que é o artilheiro do time, ele ainda é o artilheiro do time, no banco de reserva, você não usa a melhor opção que você tem para te dar gols, tem alguma coisa muito errada aí. Problema não. É o problema, entre aspas, o Bruno Henrique voltou e está voando. Então, o Pedro jogou quando o Bruno Henrique estava machucado. Esse é o diferencial em relação ao trabalho do Dorival. Mas ele podia entrar mais durante os jogos, mas ele não joga na mesma posição que o Bruno Henrique. Ele não é necessariamente concorrente do Bruno Henrique. Sim, mas ele não vai pôr Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. Ou vai? Não. Nem o Dorival pôs, que o Dorival não tinha o Bruno Henrique. Gabigol. Não tinha esse barulho. Só que... o Pedro só entrou quando o Bruno Henrique machucou, gente. Ele é reserva do Gabigol. Mas entrou e arrebentou, né? Entrou e arrebentou, mas agora você olha pro time do Flamengo e tira o Bruno Henrique. Não, mas ninguém está dizendo para... O que estamos discutindo é se ele não poderia jogar mais, entrar mais. Então o Gabigol joga o jogo lá em Assunção, não era pro Pedro ter entrado? Acho que sim. O jogo do Maracanã era pro Pedro ter jogado. Especialmente depois de ter tomado os 3 gols. Quando outros jogadores saíram do banco e o Pedro não saiu. Mas aí, assim, acho que ali ainda era um pouco daquele impacto, daquela situação mal resolvida do Pedro. Depois daquilo já houve uma conversa entre o São Paulo e o Pedro. Espero que eles se entendam, que a coisa melhore daqui para frente. Mas o Pedro precisa responder também em campo. Ele precisa entrar e falar, tem lugar nesse time. Então... Não tem feito isso. Quando começa essa polêmica... Mas responder jogando 8 minutos, 5 minutos... Mas ele já respondeu, ele já fez isso. Isso? É da vida. É da vida? Ele já fez isso. Assim. Mas não dá para cobrar de um jogador que joga 8 minutos, gente. Mas o Pedro entregou com 8 minutos, com 5 minutos, com 6 minutos. No começo, a discussão era essa. O jogador precisa de mais tempo para entregar. As coisas nem sempre são justas na vida. Nós mostramos nem números sempre ali, são Eugênio. justas. Você tem que... Às vezes você faz tudo e não tem a oportunidade no time. Às vezes é isso, porque tem alguém que está ali há mais tempo. O Gabigol, você vai tirar o Gabigol? Não, até aí, tudo bem. Você vai tirar o Bruno Henrique? E ele não está fazendo tudo. Olha tudo que o Gabigol já fez pelo Flamengo. Ninguém está dizendo para tirar não, deveria ter mais minutos mas ele tem que entrar e provar. Na hora que ele tem a chance, esse lugar aqui é meu. Contra o Cuiabá teve 90. Fazer mais que os outros. É isso, é o tal do matar um leão por dia. Eu não gosto dessa expressão. Mas ele tem que continuar provando que ele tem vaga no time. Diga, professor. Ele teve 90 contra o Cuiabá. O que ele fez? Mas o time coletivamente foi muito ruim. Ele foi muito mal nesse sempre jogo. Tem uma ele desculpa, recebeu então. uma bola. Então, uma hora não me dá um professor. minuto. Outra hora a bola não chega em mim. Tá na hora de Isso não mostrar é um pouquinho de jogo desculpa. também. O cara entrar e jogar 8, ficar 8 minutos em campo não é desculpa, professor. Ué, eu faço uma tela igualzinha a essa aí, há uns 2 anos, quando tinha discussão entre Pedro e Gabigol, que era justamente porque o Pedro entrava em poucos minutos e resolvia. E eu lembro que eu já discordava de você. Dá para fazer uma tela igualzinha. Quando ele teve tempo para jogar, ele respondeu? Ano passado? Sim ou não? Sim, mas será que respondeu pronto. porque teve tempo para jogar? Essa relação é eu acho direta? que o ponto- Eu acho que só sim. por isso. Eu acho que o ponto não é esse. Ele já mostrou sem tempo. Eu acho que o ponto não é esse. O ponto é o que o São Paulo pensa de futebol e o que ele entende que o Pedro pode render esse time. Porque em muitas partidas era justificável que ele mudasse o sistema de jogo e colocasse um jogador como referência, como é o Pedro, e tirasse o Gabi. Por que não? Contra o Olímpia era um caso desse, que ele podia ter mudado no segundo tempo no Maracanã, ter mudado o jogo e colocado um jogador de referência, mas nem no banco ele estava.
Então, eu acho que tem a questão do Pedro, que quando tem oportunidade, principalmente nos últimos jogos, não tem respondido muito. E aí eu acho que passa também pelo momento todo que ele vive dentro do clube. Ainda é o artilheiro, mas não tem tanta credibilidade com a atual comissão técnica. Mas tem também uma questão da preferência do treinador. Eu não estou falando de dar mais espaço para o Pedro. É com pena do Pedro. Ai, coitado do Pedro. Não, é para o Flamengo. O Pedro jogar mais é para o bem do Flamengo, porque o Pedro, com mais tempo, ele pode ou poderia ter ajudado o Flamengo em jogos em que o Flamengo não ganhou. É óbvio, o Eugênio tem razão. O Gabigol está arrebentando, Bruno Henrique está arrebentando, eles têm um entrosamento de anos. Pedro, você vai esperar, amigo. Agora, eu penso assim, no jogo em que as coisas não estão funcionando, o Flamengo está precisando de alguma mudança, tem que dar mais espaço para o Pedro, na minha opinião. Sim. Lá em Assunção foi assim. O jogo com o Olímpia, o jogo aqui que o Flamengo se autopuniu, deixando ele de fora. Mas vamos fazer o raciocínio inverso. O Gabigol hoje merece perder a camisa para o Pedro? Eu acho que não. Não, eu também acho que não. Mas eu não acho que é perda de camisa. Mas não é isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo dele ter mais minutos. Mas eu não acho que é perda de camisa. Eu acho que se você tem um elenco como o Flamengo, que tem muita qualidade técnica, e você tem 3 competições, tinha, né? 3 competições, você consegue rodar Aí aqui. já é uma outra história. Você consegue. Aí é um ponto que eu, antes do Flamengo ser eliminado na Libertadores, já vinha falando aqui. Então. Ano passado, o Dorival conseguiu conduzir o grupo muito melhor, e não é à toa que os jogadores foram abraçá-lo no jogo domingo passado no Maracanã, quando ele fez a opção, olha, todo mundo vai jogar. Foi o que ele fez. Ele chegou no ambiente do vestiário e colocou, todo mundo vai jogar. Nós temos 3 competições. Campeonato Brasileiro era um time, nas Copas era outro time. Foi xingado, cornetado Eu acho que muitos torcedores rubro-negros por causa disso. Ele poderia ter feito, em alguns jogos específicos do Campeonato Brasileiro, ter usado mais jogadores do time das Copas. Concordo com esse tipo de crítica. Mas ele mostrou que o Flamengo tinha elenco, e hoje ainda o tem, para jogar competições com times diferentes. Já escalei aqui. Aliás, hoje é aniversário também do Rossi. Rossi no gol, Mateuzinho na lateral direita, Pablo, Rodrigo Caio na zaga, Felipe Luiz na lateral esquerda. Já ou um desses meninos aí. Ele vai falando baixo. Aí complica. Mas jogou como titular. Jogou. Se joga como titular, pode jogar no time reserva. Sim. Alan virou reserva, que voltou o Pulgar. Alan, Thiago Maia, que também virou reserva. Everton Ribeiro. Poxa, que time, não bom meio campo. Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro no ataque. Não dá para jogar o brasileiro com esse time? Não, e se esse time joga sempre, ele vai ter entrosamento. Não, é um baita time, bem. gente. Então, aí falta uma gestão de elenco. Dele entender que dava para fazer isso. Ele está estourando o time, jogando todas as competições, tendo ele no banco de reservas a condição de fazer isso que o Eugênio acabou de fazer. É um desperdício. Concordo com você, Eugênio. No Flamengo não pode mudar um pouquinho? Ele quer mudar? O elenco que ele tem é que ele vai rodar mesmo. Ele joga um pouco diferente no Flamengo do que ele costuma jogar. Até outro dia ele mesmo falou sobre isso. Ele está tentando se adaptar. Mas alguns conceitos não tem como, né? São do cara, são pessoais. Ainda mais com o elenco que ele tem. Se com o elenco que ele não tinha, ele fazia isso, com o elenco que ele tem... Complete, professor Celso. Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? O Flamengo venceu o Coritiba aí, né? Somou os 3 pontos muito importantes. Só que o resultado, ele aparentemente fica em segundo plano, né? A gente tem que tocar no ponto que geralmente sempre tá tocando. O desempenho do Flamengo em si, né? A oscilação que o Flamengo vem tendo, né? Assim que terminou o primeiro tempo, eu pensei, pô, o Flamengo tá jogando bem. Nesse segundo tempo é só voltar a repetir esse desempenho que consegue a vitória tranquilamente, sem sofrer muito. Sem sofrer muito, né? O Flamengo sofreu muito no segundo tempo. Teve uma falha ali. O Flamengo, né? Do Fabrício Bruno e Matheus Cunha. Eu acho que nem muito do Matheus Cunha, mas sim do Fabrício Bruno e ele. Acabou gerando o gol do Coritiba. E depois disso, o Flamengo caiu muito. Caiu muito. O gol do Coritiba nitidamente abalou o Flamengo. O Flamengo não conseguia atacar. O Flamengo só finalizou no segundo tempo 5 vezes. No primeiro tempo foi 12. E no segundo tempo foi 5. Você pode perceber o número aqui do jogo inteiro. O Flamengo teve mais posse de bola, mais finalização, mais chute no alvo.
e mais ações na área rival. Esse número aqui, a maioria desse número é correspondente pelo excelente primeiro tempo que o Flamengo fez, né? O Flamengo poderia ter saído no primeiro tempo com 3-1, né? Acabou não saindo, saiu com 2-1 mesmo, mas no segundo tempo foi um Deus nos acuda, pressão no Coritiba. Se o Coritiba tivesse vencido o jogo, não seria nenhum mal, vamos dizer assim, eu esqueci a palavra de utilizar aqui, não seria nenhum terror o Coritiba sair com uma vitória, porque o Coritiba fez por merecer para tentar buscar a vitória. Acabou não conseguindo. E o Flamengo, como tem um elenco muito qualificado, com uma qualidade técnica dos seus jogadores, geralmente em uma jogada consegue definir. O Gerson acertou aquele chute de rara felicidade ali, né? E acabou fazendo um gol. Sim, o Flamengo jogou bem primeiro tempo, segundo tempo muito, muito, muito abaixo do esperado, né? E é aquilo. O Flamengo jogando nesse segundo tempo com um time mais qualificado poderia ser fatal, né? Poderia ter até perdido a partida, porque o Coritiba deixou muito a desejar nas finalizações no segundo tempo. E o Flamengo, com o Gerson lá, deu uma chute lá e acabou acertando o ângulo, né? Sobre a situação aqui também, eles comentaram sobre Pedro, né? Pedro virou reserva de luxo do São Paulo. E sim, Pedro virou reserva de luxo do São Paulo. O Pedro aparentemente não se encaixa do estilo de jogo do São Paulo. Eu acho que Gabigol não vive uma fase boa, não vive. Pedro vive uma fase boa, também não vive. Dificilmente o Pedro entra, né? Tem poucas oportunidades, pouca minutagem com o São Paulo. Você conseguiu ver aí na tela. Então aquilo, se Gabigol não tá jogando bem a maioria dos jogos e também não tá fazendo muitos gols, fez o gol agora contra o Coritiba de pênalti, né? Ele mudou até a tua batida. Entre Pedro e Gabigol fica o Gabigol, né? Gabigol consegue dar passe, consegue bater pênalti, é o principal batedor de pênalti do futebol, vamos dizer assim, da América do Sul, do futebol brasileiro. E ele dá muita mobilidade ao sistema de ataque, né? A gente conseguiu ver isso durante os jogos, né? Quando o que eu não gosto do Gabigol, o Gabigol é um tipo de jogador que ele poderia treinar a perna direita, seria um atacante melhor do que ele já é, treinar a perna direita, que ele não treina e nem tenta chutar com a direita. E disputar jogadas corpo a corpo. Óbvio que não é o estilo do jogador disputar corpo a corpo e nem bola aérea, né? Isso já é característica do Pedro. Então por isso que cada um tem suas características, e a característica do Gabigol se insere melhor no estilo de jogo do São Paulo do que do Pedro, e dificilmente o Pedro vai ter pouca minutagem. E nesse ponto aqui, é verdade que eu vou falar agora. O Pedro ele só entra em roubada. O Pedro ele só entra quando o time tá perdendo. Na maioria das vezes, o Pedro ele só entra quando o time tá perdendo. Quando o time tá ganhando, ele não entra. Quando o time tá perdendo, vai lá, Pedro, tenta resolver lá. Contra o Olímpia ele não jogou nenhum dos dois jogos, né? O primeiro por suspensão, e o segundo jogo, não sei porque o São Paulo não quis colocar ele. Mas o Pedro só entra em roubada. Sinceramente.